Olá, boa tarde. Para facilitar o trabalho de magistrados da Justiça Criminal de todo o país, o Superior Tribunal Militar, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, desenvolveu uma ferramenta de consulta que dará celeridade à verificação dos antecedentes criminais de réus. A medida vai impactar no combate à corrupção, bem como na fixação da pena na esfera criminal. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pede que Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre o andamento das investigações a respeito de ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Filhos da ex-deputada Flor de Lis são condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo. E ainda incêndio na Boate Kiss. Superior Tribunal de Justiça anula a decisão que ampliou o tempo de debates no Tribunal do Júri. A sessão do júri sobre o incêndio da Boate Kiss, ocorrido em 2013, está marcada para 1º de dezembro. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pediu que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre o andamento das investigações a respeito de ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao sistema eleitoral. Durante uma live, o presidente levantou suspeitas sobre o voto eletrônico sem apresentar provas. A ministra Carmen Lúcia deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o caso. O prazo começou a ser contado nesta terça-feira, depois da notificação. A ministra pediu que Augusto Aras apresente o andamento das apurações que tenham sido feitas e cópia integral das evidências levantadas. Em agosto, a Procuradoria-Geral da República abriu investigação após a ministra Carmen Lúcia cobrar um posicionamento sobre o caso. O assunto chegou ao STF depois de o presidente Jair Bolsonaro atacar nas redes sociais a segurança das urnas eletrônicas. Na ocasião, Bolsonaro não apresentou provas sobre as acusações contra o sistema eleitoral. Na apuração preliminar, a PGR analisa se há elementos que indiquem possíveis crimes que justifiquem um eventual pedido de abertura de inquérito. Em parecer enviado ao Supremo, também em agosto, a Procuradoria pediu arquivamento de uma notícia-crime apresentada pelo Partido dos Trabalhadores com o mesmo teor, argumentando que o caso já estava sendo investigado. O Tribunal do Júri de Niterói, no Rio de Janeiro, condenou nessa madrugada os filhos biológico e adotivo da ex-deputada federal Flor de Lis pela morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, o marido da ex-parlamentar. O pastor foi assassinado no dia 16 de junho de 2019. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada federal Flor de Lis, foi condenado a 33 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e associação criminosa armada. O júri teve mais de 15 horas de duração. Ao todo, 8 testemunhas foram ouvidas. Na mesma sessão de julgamento, Lucas César dos Santos de Souza, filho adotivo de Flor de Lis, também foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Lucas foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato. O pastor Anderson do Carmo de Souza foi morto com vários tiros na garagem da casa onde morava com a ex-deputada, no município de Niterói, região metropolitana do Rio. Apontada como mandante do crime, Flor de Lis foi presa em casa no dia 13 de agosto deste ano e agora está no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão dela foi decretada no dia seguinte à perda do mandato parlamentar na Câmara dos Deputados. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça anulou decisão que havia ampliado o tempo de debates no Tribunal do Júri a respeito do caso do incêndio da Boate Kiss. O julgamento está marcado para dezembro.
A sessão do júri sobre o incêndio da Boate Kiss, ocorrido em 2013, está marcada para 1º de dezembro. E a 6ª turma do STJ anulou decisão de primeiro grau que havia estabelecido os prazos de 6 horas para a acusação e 6 horas para as defesas dos réus. E aumentado também o tempo para eventuais réplica e tréplica. Ao analisar pedido de habeas corpus da defesa de um dos réus, que alegou não haver concordância de todas as partes sobre a ampliação do tempo, o colegiado entendeu que, sem um acordo entre os envolvidos, não é possível que o juízo, de forma unilateral, estabeleça prazos maiores ou menores do que aqueles fixados no Código de Processo Penal. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, ressaltou que o tempo reduzido de sustentação oral em plenário não implica necessariamente que o réu não tenha uma defesa adequada e pontuou que, no caso dos autos, devido à falta de consenso entre as partes, não cabe ao magistrado de primeira instância fixar prazos diversos daqueles definidos pela legislação. Mas a 6ª turma considerou também que nada impede que, no início da sessão de julgamento, por meio de acordo, as partes definam uma divisão do tempo que se ajuste melhor às peculiaridades do caso. O incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, provocou a morte de 242 pessoas e outras 636 vítimas sobreviveram à tragédia. E já a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que provedores devem identificar quem postou vídeos com ofensas à ex-vereadora Marielle Franco. A decisão foi unânime. Os ministros da 4ª turma do STJ decidiram que os provedores de acesso à internet devem fornecer os dados cadastrais como nome, endereço, RG e CPF dos usuários responsáveis pela publicação de vídeos no YouTube com ofensas à memória da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, assassinada em 2018 com seu motorista Anderson Gomes. Na origem do caso, a irmã e a companheira de Marielle Franco ajuizaram ação contra o Google, que administra o YouTube, pedindo a remoção de vídeos ofensivos à vereadora, o que foi concedido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No entanto, a Corte Estadual rejeitou o pedido das autoras para que, mediante a quebra do sigilo de dados, fossem enviados ofícios aos provedores de acesso com a determinação de que fornecessem a identificação dos responsáveis pelos vídeos. O TJ do Rio considerou que a ação original não trazia esse pedido e, além disso, seria impossível impor essa obrigação aos provedores, os quais não eram parte do processo. Por isso, houve recurso ao STJ. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, é possível exigir das empresas que forneçam esses dados, ainda que elas não tenham sido parte do processo em que houve o requerimento e o pedido de identificação dos usuários está em consonância com a causa de pedir da petição inicial. O ministro afirmou ainda que a jurisprudência do STJ é firme em apregoar que a responsabilidade dos provedores de internet quanto ao conteúdo ilícito veiculado em seus sites envolve também a indicação dos autores da informação. Ao dar provimento ao recurso especial, o ministro lembrou ainda que a decisão do colegiado não entra em conflito com as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados, pois ela não exclui a possibilidade da quebra de sigilo, mas sim apresenta regras sobre tal ocorrência. E você vai ver a seguir: novo sistema de consulta informatizado vai agilizar os julgamentos que envolvem antecedentes criminais em todos os tribunais do país. Eu te espero daqui a pouquinho, até já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. O novo sistema de consulta informatizado vai agilizar em todos os tribunais do país os julgamentos que envolvem antecedentes criminais. O instrumento é resultado de um acordo firmado entre o Superior Tribunal Militar e o Conselho Nacional de Justiça.
Uma ferramenta criada a partir da tecnologia e de uma programação especializada. A Consulta Criminal Nacional vai beneficiar tribunais de todo o Brasil a partir da solução integrada com o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Foram 3 meses desde o acordo de cooperação entre o Superior Tribunal Militar e o Conselho Nacional de Justiça até a entrega do produto. E o que muda? A partir de agora, magistrados de todo o país terão acesso mais rápido aos antecedentes criminais de réus. Isso trará mais agilidade à prestação jurisdicional e diminui custos do processo. Para ter acesso às informações, o magistrado ou o servidor com delegação especial deve preencher seu login e senha conforme cadastro no Sistema de Controle de Acesso do CNJ Corporativo. Quem não tiver as credenciais deve procurar o administrador regional no âmbito do seu tribunal. A ação faz parte do programa Justiça 4.0, para promover o acesso à justiça com projetos desenvolvidos para uso colaborativo de produtos que empregam novas tecnologias e inteligência artificial. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o vice-presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Olá, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Rafaela. É uma satisfação muito grande comparecer ao Jornal da Justiça de hoje. Cumprimento todos aqueles que nos assistem e apresento também os cumprimentos do nosso ministro-presidente, general do Exército Luiz Carlos Gomes Matos, o qual está envolvido nesse momento em outra atividade. É uma satisfação comparecer ao Jornal da Justiça. E é um prazer também conversar com o senhor sobre essa ferramenta tão importante, né, que agora vai trazer mais qualidade e mais agilidade na prestação jurisdicional. Fala um pouquinho sobre essa ferramenta para a gente, ministro. Perfeito, Rafael. Decorre de um acordo celebrado em 2020 entre o Conselho Nacional de Justiça e a ONU, do seu plano do PNUD, em que posteriormente foi celebrado um acordo com o Superior Tribunal Militar para que nossa área de informática desenvolvesse esta ferramenta que já está implantada, que é a Consulta Criminal Nacional, a CCN, no portal do CNJ. Traz uma agilidade enorme em termos de consulta de antecedentes criminais, porque deverá permitir a imediata consulta aos magistrados da existência ou não de antecedentes criminais em todos os tribunais de justiça da Federação e do Distrito Federal. A consulta efetuada nesta ferramenta já implantada, recém-implantada, vai indicar em qual tribunal existe o antecedente daquele CPF ou daquele nome com a identificação da mãe e outros dados do indivíduo. E com a indicação, com a revelação da existência do antecedente em determinado estado, permitirá, então, que o magistrado ou aquele a quem for delegado essa tarefa possa ter acesso à consulta. Ministro, na prática, a gente pode dizer, então, que essa ferramenta ela traz impactos no combate à corrupção, também na fixação da pena na esfera criminal. Nós temos esse contexto maior que facilita tanto para o magistrado quanto no combate, né, à criminalidade. Exato. Não só no combate à criminalidade, na fixação dos antecedentes do acusado, na fiscalização da suspensão condicional da pena e outros incidentes da execução, em que o juiz vai poder acompanhar em tempo real a existência de antecedentes daquele réu que responde ao processo na sua vara de justiça. Então, hoje... é mais uma ferramenta eletrônica de acesso imediato e de consulta com grande credibilidade na informação, que vai fornecer o rastreamento de antecedentes criminais
daqueles réus que o possuem. E o sistema Ele já trabalhará está... em... Pois não. O sistema já está totalmente implementado, né, ministro? É bom a gente ressaltar isso. Está totalmente implementado. Ontem, ainda à noite, fizemos alguns testes e a consulta, a resposta imediata da existência de antecedentes. E é um sistema que também deverá trabalhar operacionalmente com um novo sistema que está em implantação pelo CNJ, que é o Sistema de Execução Unificado, Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU, por onde correrão todas as execuções penais da Justiça brasileira, da Justiça Penal Comum, da Justiça Estadual, Federal, das Justiças Militares. Este sistema de execução eletrônica unificado, no qual se abandonará a utilização do EPROC, do processo eletrônico normal, deverá ser implantado, está em finalização de implantação, e o nosso prazo é o dia 3 de dezembro, porque depende do treinamento do pessoal que vai operacionalizar esse sistema, introduzindo as informações já existentes hoje no EPROC, transferindo-as para o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, o CEU. Excelente, mais uma ferramenta excelente da Justiça Militar, que é a justiça mais antiga do Brasil, né, ministro? Lembrando, criada em 1808, Justiça Militar da União, a mais antiga e sempre pioneira à frente do seu tempo, com ferramentas que vêm sempre facilitando a prestação jurisdicional, agilizando o processo. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Com você, só esclarecendo, por favor. O nosso tribunal, a Justiça Militar, tem um funcionamento ininterrupto há 213 anos, e ela liderou a criação da Consulta Criminal Nacional, porém, no Sistema Eletrônico de Execução Unificada, é um sistema liderado pelo próprio CNJ, do qual participarão todas as justiças. Eram esses os meus esclarecimentos, e agradeço, Rafaela, a oportunidade de comparecer mais uma vez aqui ao importante noticiário do Jornal da Justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, o prazer foi nosso em recebê-lo. Mais uma vez, agradeço a participação do vice-presidente do STM, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, obrigado. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral mantém cassação do mandato do deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Vandro Lopes Gonçalves, do Solidariedade. Os detalhes daqui a pouco, volto já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. O Tribunal Superior Eleitoral, o Governo de Minas Gerais, TRE e a Polícia Civil do Estado fecharam um acordo de cooperação técnica para integrar dados biométricos de brasileiros. A meta é aumentar a base do Programa de Identificação Civil Nacional. Na ponta dos dedos, uma informação única, pessoal e segura, quando o assunto é identificação. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral tem 120 milhões de brasileiros no cadastro biométrico. A meta é ampliar o serviço não só para eleitores, mas para todo cidadão. O projeto piloto prevê que o governo de Minas Gerais e o TRE do Estado, com o apoio da Polícia Civil, repassem os dados biográficos, informações pessoais, como, por exemplo, nome, gênero e estado civil, e os dados biométricos, que são as impressões digitais da face e assinatura da pessoa. Nesta oportunidade, impõe-se colocar em relevo que, ao TRE-MG, incumbirá intermediar, em sendo necessário,
os repasses de dados entre o TSE e o governo de Minas Gerais. Auxiliar o governo estadual em treinamentos e no uso de suas ferramentas. O Programa de Identificação Nacional Civil foi criado por lei federal em 2017. O TSE é responsável pelo serviço. Com essa ferramenta, os brasileiros devem ser identificados com mais segurança e facilidade quando acessarem serviços públicos e também particulares. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou as vantagens do avanço do programa para a comprovação de identidade em várias instituições. O que facilitará a vida de cada um para abrir uma conta bancária com a possibilidade, sempre com o consentimento do interessado, de se bater no banco de dados do TSE se aquela pessoa é realmente aquela pessoa, e outras providências na utilização de serviços públicos, como na área de previdência, a prova de vida poder ser feita de uma forma extremamente simplificada pelo uso da biometria. A partir de agora, as instituições terão 60 dias para fechar um plano de trabalho. O TSE vai permitir que o governo mineiro acesse as bases de dados da Justiça Eleitoral para conferir informações de cidadãos que buscarem atendimento em órgãos do Estado. O governo de Minas deve ter uma economia de cerca de 40 milhões de reais ao longo da parceria, com acesso ao software responsável pelo cadastramento, individualização biométrica, entre outros serviços. O Estado tem uma situação financeira extremamente vulnerável, mas estamos mostrando que é possível, sim, com criatividade, com muita disciplina, com bons métodos de trabalho, fazermos avanço. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do mandato do deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Vandro Lopes Gonçalves, do Solidariedade. O TSE entendeu que Vandro foi beneficiado pela distribuição de cestas básicas para servidores de Magé, no estado fluminense, no ano de 2018. À época, Vandro era vice-prefeito da cidade. Além da cassação, ele e Rafael Santos de Souza, então prefeito de Magé, vão ter que pagar multa de mais de R$100 mil. Conforme relatado, a licitação para a escolha da empresa, a assinatura do contrato com a licitante ganhadora do certame, seu pagamento e a distribuição propriamente dita somente ocorreram no ano da eleição. Bom, o Supremo Tribunal Federal deve iniciar hoje o julgamento sobre uma lei municipal que exige a substituição de sacos e sacolas plásticas por material biodegradável. A decisão terá repercussão geral, ou seja, o resultado deve orientar o julgamento de todos os casos semelhantes. A lei municipal de 2011 é da cidade de Marília, no interior de São Paulo. Proposta por um vereador, a norma determina que os empresários locais substituam os sacos plásticos por sacolas retornáveis ou biodegradáveis, sob pena de pagar multa de R$ 5.100. A legislação ainda diz que as empresas que produzem embalagens plásticas sustentáveis devem estampar a informação de que o plástico é biodegradável. As sacolinhas plásticas levam cerca de 400 anos para se decompor na natureza. O material é responsável por grande parte da poluição de rios e mares, provocando a morte de animais e alagamentos com o entupimento de bueiros. O Tribunal de Justiça paulista considerou a medida inconstitucional por entender que não cabe a um vereador propor leis ambientais e que a iniciativa deveria vir da Prefeitura. A decisão destacou ainda que o Estado de São Paulo já havia editado lei de proteção ambiental sem prever a proibição das sacolas plásticas e que o município não poderia editar norma diversa da estadual. No entendimento contrário, a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo recorreu da decisão aqui na Suprema Corte. No recurso ao STF, o argumento foi de que a lei da cidade de Marília diz respeito à defesa do meio ambiente e do consumidor, portanto não invade a competência do Executivo. A Procuradoria ainda alega que ter um ecossistema equilibrado é um direito constitucional e a sua proteção é um dever de todos os entes federados. O relator da ação, ministro Luiz Fux, destacou que o assunto é complexo. Segundo ele, de um lado existe a preocupação do município com o meio ambiente.
De outro, a proibição pode ser onerosa e desproporcional aos empresários, o que viola o princípio da defesa do consumidor. Bom, e além desse processo, mais 6 estão na pauta de julgamentos de hoje. Quem traz as informações é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. 4 ações diretas de inconstitucionalidade são da relatoria do ministro Luiz Fux e questionam o novo marco legal do saneamento básico. Entre os argumentos, os autores alegam que as novas regras contrariam o princípio da universalização do serviço público e podem criar um monopólio do setor privado nos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário. Em outro caso, a Associação Nacional de Defensores Públicos questiona a lei do Estado de São Paulo, que destinou 40% do Fundo de Assistência Judiciária para pagamento de advogados privados que atuam na prestação de assistência jurídica. De acordo com a ANADEP, a lei, além de interferir na autonomia administrativa do órgão, contém vício de iniciativa por ter sido proposta pelo Executivo. Outro assunto da pauta é o contrato de trabalho intermitente, criado pela reforma trabalhista. Por enquanto, há 3 votos. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade. Para ele, a imprevisibilidade nesse tipo de relação de trabalho deixa o trabalhador em situação de fragilidade e vulnerabilidade social. Já os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes votaram pela compatibilidade da legislação com a Constituição Federal, por entenderem que a nova modalidade protege os trabalhadores informais que executam serviços sem nenhum tipo de contrato. A análise havia sido suspensa por um pedido de vista da ministra Rosa Weber. Portanto, a sessão deve ser retomada com o posicionamento da ministra. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até amanhã.